A paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Eu, pastor Elidiano Ribeiro, estou como professor da disciplina Escatologia, Teologia nível médio, na sala da região sul e também na sala da região centro-norte, que é a sala 6, e, portanto, nós estamos aqui prontos para, mais uma vez, compartilharmos a nossa continuação dos estudos relacionados à doutrina das últimas coisas, por assim dizer, escatologia. Nós já tivemos estudando as unidades 1, doutrina e interpretação. Na unidade 12, nós estudamos o arrebatamento da igreja. E agora, na unidade 3, nós estaremos fazendo referência à vitória final da igreja. A vitória final da igreja é o nosso estudo de referência deste dia. Eu espero que todos os seminaristas e também aqueles que nos acompanham indiretamente possam estar absorvendo o máximo e possam também compartilhar do conhecimento, da sabedoria e da oportunidade que o Senhor Deus tem nos entregue para que possamos continuar crescendo na graça e também no conhecimento das Escrituras e também o conhecimento da parte do nosso Senhor Deus para todos nós. Então, nesta oportunidade, com muita alegria, nós retornamos aqui, hoje na unidade 3, e nós vamos dentro da unidade 3, como disse antes, tratando sobre a vitória final da igreja, a vitória final da igreja. E, para tanto, no capítulo 1, nós já temos aí um tema muito intrigante, tratados sobre a morte. Tratados sobre a morte. E a morte, ela é um fator amedrontador, a morte, para fugir dela. Os homens e mulheres que são abastados, que têm muito dinheiro, o homem e a mulher, para fugir da morte, eles terminam deixando de lado muitas coisas, gastam tudo que têm para fugir da morte, gastam todos os recursos e, por fim, não havendo mais possibilidade de restauração, de nada, a pessoa termina fazendo a viagem, como diz por aí, em alguns lugares, fechando o paletó de verdade. Então, como outros falam, partiu dessa para melhor. Claro, é um eufemismo, é uma forma carinhosa, sensibilizada de dizer que o fulano morreu, que a fulana morreu, ou foi para a eternidade, ou foi embora, fez a viagem, ou levou terra nos olhos. E são várias e várias formas que as pessoas utilizam para dizer que alguém morreu. Então, tratados sobre a morte. Falar de morte não é tão simples assim, porque falar de vida é mais simples porque eu estou vivendo. Então, é fácil falar de vida quando eu estou vivo. Agora, falar de morte estando vivo é com muita simplicidade e com muito respeito. Precisamos admitir que estamos entrando em uma área que apenas por questões interpretativas e aplicações doutrinárias com entendimento dentro de uma ortodoxia é que nós vamos falar vamos fazer abordagens aqui a respeito da morte, porque nós nunca morremos, eu nunca morri para estar aqui falando sobre a morte. Então, tudo que nós falamos a respeito da morte aqui, estas informações estão dentro de campos de interpretação pelas quais nós decidimos seguir, confiar, acreditando que será desta forma. E, como eu disse, em se tratando de escatologia, não podemos nos esquecer que na primeira unidade nós falamos das escolas de interpretação. Poderia recapitular dizendo-lhes que estas escolas de interpretação eram 4 e posteriormente seguindo da 5ª.
a historicista, a preterista, a idealista, a futurista e, por fim, a eclética. O que quero dizer com isso é que, recapitulando da unidade 2, nós temos a linha de interpretação futurista, que é a linha pela qual nós decidimos, por questões interpretativas e mais aproximadas daquilo que as Escrituras nos orientam, a linha de interpretação futurista. Falei a respeito dos textos-chave, que são versículos muito representativos para interpretação, para compreensão do Apocalipse, das questões escatológicas. Poderia citar novamente Apocalipse capítulo 1, versículo 19, poderia citar novamente Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde nós temos as três perspectivas: a perspectiva passada, a perspectiva presente e a perspectiva futura. Poderia recapitular falando que aquilo das coisas que vistes, das coisas que são, das coisas que vistes e daquelas coisas que hão de acontecer. Ou seja, aquilo que era, aquilo que é e aquilo que será, em outras palavras. Então, nós decidimos andar por esta linha, a linha de interpretação futurista. Dentro dessa linha, nós trabalhamos o aspecto do pré-milenismo, pós-milenismo e do amilenismo. Portanto, nós trabalhamos numa perspectiva futurista dentro de uma interpretação pré-milenista. Dentro do pré-milenismo, nós trabalhamos três tipos de abordagens a respeito da tribulação: o pré-tribulacionismo, o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Pré-milenismo, a igreja será arrebatada, pré-tribulacionismo, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mid-tribulacionismo, a igreja será arrebatada durante a tribulação. E pós-tribulacionismo, a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. São essas três correntes de interpretação a respeito do período da tribulação. Portanto, nós caminhamos em uma linha de interpretação futurista, trabalhamos dentro da perspectiva pré-milenista. Dentro desta perspectiva pré-milenista, trabalhamos dentro do pré-tribulacionismo. E dentro desse pré-tribulacionismo e dentro dessas questões que norteiam as interpretações escatológicas, nós vamos caminhar por essa linha, e esta é a nossa continuidade de aula para hoje. Para tanto, tratados sobre a morte é a nossa temática. Tratado sobre a morte. Capítulo 1. O que é a morte? E alguém poderia dizer: pastor, não sei, nunca morri. Concordo plenamente. É difícil falar de morte se eu nunca morri. Portanto, eu posso trazer alguns pontos interpretativos, de acordo com fundamentações, com base nas Escrituras. Nós podemos fazer algumas abordagens aqui. E, portanto, o que é a morte? Alguém, no seu período assustador, em suas perturbações mentais, em suas curiosidades esquizofrênicas, poderia dizer que a morte é aquele esqueleto envolto no manto preto, sem pernas, com cauda de fumaça, gelada, caminhando pelos corredores das UTIs nos hospitais. Poderia pensar que era isso. Mas essa cultura de personificar a morte, essa cultura ela é muito antiga. As pessoas elas têm muita facilidade em personificar a morte, não só a morte, mas personificar seres que são fora da sua habitação, que estão fora do seu contexto. Portanto, o que é a morte? O que é a morte? Professor, o senhor vai falar que a morte é o que, então? A morte, eu poderia dizer que ela é um estado de separação. A morte é um estado de separação. O que é a morte, pastor? A morte, para que se compreenda numa perspectiva veterotestamentária, dentro de abordagens que elas estão dentro da história, que são bem antes do Novo Testamento, períodos dos cananeus, poderia dizer que
na perspectiva cananeia, as pessoas de antigamente, os cananeus, tinham a seguinte ideia a respeito da morte. O que se pensava, o que se cria, como se acreditava que era a morte. Havia, dentro destas perspectivas cananeias, e aí eu estou falando de tempos remotos, dos tempos bíblicos ainda antes da ocupação e depois da posterior ocupação da terra, poderia viajar no tempo até a perspectiva histórica, dentro de abordagens dos livros históricos, que estão ali entre Josué e Esté. Eu, observando alguns textos, dentro da perspectiva cananeia, tinha o Deus considerado Deus Mote, que era o Deus dos mortos. Esse Mote, que era o Deus dos mortos, habitava e reinava entre um submundo, e este submundo era um mundo de lodo e também um mundo de imundícias. Esta era uma perspectiva a respeito da morte. O Deus Mote, ele era personificado dessa forma, um ser que é sobre o seu reino, dominando em um reino de lodo e muita imundícia. E esse Deus Mote, ele entrou em guerra, em conflito com Baal. E aí, quando eu falo de Baal, todos vão saber que haviam os profetas de Baal. Baal era conhecido na época antiga também como o Senhor, ou o Deus da fertilidade, o provedor das chuvas, o provedor de muitas benesses para o povo. E, portanto, este Baal, entrando uma vez em conflito com o Deus Mote, Baal, em conflito com ele, o El é Senhor em hebraico, El é o chefe do panteão, e, portanto, o El reprova a situação de Mote, que empreende contra Baal, e, portanto, Mote é deixado de lado, praticamente escorraçado. E Mote é tido como uma divindade ruim, e sendo ele o Senhor dos mortos, o Deus dos mortos, e Baal, uma divindade boa, entre aspas. Boa na perspectiva histórica veterotestamentária, compreendo. E, diante desta realidade, daí vamos compreender por que Israel, com tanta tendência a adorar a Baal, porque Baal era considerado o Deus da provisão da chuva e o Deus da provisão de algumas benesses. E, portanto, este Baal promovendo uma vez a chuva, a fertilização, trazia aquilo que muitos acreditavam como obras dele com benefícios da natureza para toda a humanidade. Então, essa era uma perspectiva da morte, e daí nasce essa cultura da personificação da morte, um Deus, um Senhor que ceifa vidas, um Senhor um anjo superior que está nas camadas inferiores matando as pessoas. E daí, claro que tantas outras vertentes aí vão dar nomes a este estado, por assim dizer. Uns chamam de anjo da morte, outros, eu não vou estar citando nomes aqui, porque vou me privar e respeitar este canal de estar falando nomes que a Bíblia jamais citou e, portanto, não sou eu. Estou trazendo o aspecto histórico e, portanto, as culturas trabalham a morte dessa forma. Mas, o que é a morte? A morte é, no grego, thanatos, que significa separação. Então, a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é uma continuidade. É a mudança de um estado para outro. A morte é uma mudança de um estado para outro. Do estado físico para o metafísico. É uma mudança do estado para outro. Do estado material para um estado espiritual. É uma mudança de estado. E o que é, então, a morte? Ela não tem relação com a sepultura, porque quando falamos em morte, logo lembramos sepultura. A morte ela é tão intrigante que, por mais que você que está me assistindo, que já perdeu um ente querido, certamente, quando você vai a um velório, ninguém fica admirando muito o morto. Chegam ali, prestam suas condolências, seus pêsames, manifestam seu sentimento, mas logo depois sai fora. E perto do defunto só fica a mãe, irmão, filhos, parentes mais próximos. Os demais
que vão prestar suas condolências, fala com a pessoa, meus pêsames, etc., e depois some. Ninguém quer saber muito de ficar beirando o defunto. A questão é, se a morte não fosse um estado de separação, se ela não fosse um estado que nos separa, as pessoas poderiam, quem sabe, congelar seus defuntos, porque eu presenciei um camarada que tinha morrido, e o velório dele foi o mais longo que eu já vi até hoje. Durou 15 dias o velório do rapaz. Ele morreu nos Estados Unidos da América, teve lá, depois da sua morte, foi velado, teve a celebração de 7º dia da morte do rapaz. Ele estava naquele caixão de cinema, aquele caixão branco, partido no meio, que abre uma tampa e a outra fica fechada. Ele estava lá, era um caixão freezer, colocava na tomada, o caixão freezer colocava o caixão na tomada para gelar o defunto, enquanto era velado. E aí ele saiu o 8º dia saiu dos Estados Unidos, veio para São Paulo, ficou 5 dias sendo velado em São Paulo, depois foi para Goiânia e ficou mais o restante dos dias até completar 15 dias. Eu fui lá de curioso para ver que tanta especialidade tinha do camarada morto. Depois de 15 dias ninguém tinha sepultado ainda. É porque certamente tinha alguém que gostava demais, amava demais e não queria se separar. Porém, ninguém quer papo com morto, a verdade é essa. Ninguém quer papo com morto. Morreu, logo quer saber de despachar o defunto para onde quer que seja. Seja para a cova, seja para o crematório, seja para onde for. Seja para 7 Palmos, seja para as catatumbas, seja para onde for, ninguém quer saber. Por quê? Porque a morte é separação. Todas as vezes que, por mais que nós gostemos de alguém, quando este alguém morre, ele já não faz mais parte do nosso ciclo de relacionamentos, embora a sua história permaneça, mas a sua história ela está permanente e sempre presente na minha mente, no meu entendimento. Porém, essa pessoa morta já não me interessa muito, porque eu quero logo sair de perto disso. Morreu, acabou na matéria por enquanto. Mas assim, pastor, porque a morte é um estado de separação, é um processo pela qual todos vão passar. Todos vão passar. Isso numa perspectiva geral. Tirando o ponto de vista do arrebatamento, todos vão passar, a menos que Jesus Cristo volte agora e sejamos arrebatados sem que isto aconteça e nós não provemos da morte. Porém, se isto não acontecer, se Jesus Cristo não voltar e nós completarmos os dias da nossa existência, nós vamos partir, porque a morte não escolhe cor, a morte não escolhe idade, não escolhe tamanho, não escolhe riqueza, não escolhe profissional. A morte chega, quando ela chega, o estado de transição tem que acontecer e, portanto, vai se separar mesmo. E isso não tem choro e nem vela. Chegou a hora, viaja mesmo e separa-se do mundo dos vivos e vai, então, passar para o mundo dos habitantes nas regiões espirituais, aguardando o dia que ressuscitará, seja para encontro com Jesus na eternidade, ou seja para ser julgado no grande trono branco e aí depois no consumar de todas as coisas. Então, a morte, ela é em duas vertentes, a morte biológica e a morte espiritual. A morte biológica e a morte espiritual. A morte biológica, eu já bem disse e explicitei qual é a sua situação. O desligar da vida, o acabar, o terminar de todos os funcionamentos de nosso sistema, seja ele respiratório, digestivo, seja ele como for. É o coração parar de bater, é o cérebro parar de funcionar. Quando atesta a morte cerebral, então acabou ali a possibilidade, humanamente falando. É claro que Jesus disse para Marta, capítulo 11, versículo 25 do Evangelho segundo João: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Claro que a Escritura nos diz isso, estou falando em um aspecto de natureza geral e abrangente, sem levar em consideração as questões espirituais e as questões de fé pelas quais nós transitamos e caminhamos. Então, a morte, ela tem essas duas vertentes. A morte, ela é biológica
e a morte ela é espiritual. É possível que uma pessoa morra espiritualmente sem que esteja morta biologicamente. É possível. É possível que uma pessoa esteja morta espiritualmente e não esteja morta biologicamente. Do mesmo modo contrário, é possível que uma pessoa esteja morta biologicamente e, contudo, espiritualmente continue viva. Espiritualmente continue viva. Então, a morte, ela é uma realidade aceita por quase todos os segmentos. Olha, quase todos os segmentos. Poderia abrir aspas e falar de um segmento religioso chamado de ciência cristã. Ciência cristã. A ciência cristã, ela preconiza que não há morte, e anda muito na linha da seita oriental chamada Seishonoye, anda muito na linha da doutrina de que não há morte, de que não há doença, de que não há dor. Tudo isso é produto da mente do ser humano, nada disso existe. Não existe doença, não existe morte, não existe dor. Os propagadores da ciência cristã acreditavam, e aí na pessoa da sua idealizadora, a senhora Mary Baker, ela trazia nessa cultura e por meio das suas escrituras, considerada como a Bíblia daqueles que são adeptos da seita ciência cristã, de que a morte não existe. Com muita luta, com muito custo, com muita situação, a morte passou a ser observada por eles, e mesmo sem acreditar, seus seguidores, mesmo sem acreditar, olha que contradição, que paradoxo da existência, mesmo não acreditando, mesmo que a sua doutrina pregue contra a existência ou a possibilidade da morte, a possibilidade da doença, da enfermidade, com tudo isso, tiveram que dar o braço a torcer, e apesar de que a ciência cristã não acreditasse, com muita luta, com muito tempo, os seus seguidores passaram a acreditar de que realmente a morte existe. Portanto, a sua senhora fundadora, idealizadora, propagadora, doutrinadora, a senhora Mary Baker, terminou morrendo e eles tiveram que admitir, de fato, ela morreu. Vou tomar uma água enquanto você toma uma água aí também. Pois bem, essa é a nossa realidade. Então, continuando nossos conteúdos, morte, ela é separação. Morte, ela é separação. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar algo a respeito da questão da morte e a questão do livro da vida, a questão de ter o nome escrito no livro da vida. É uma questão muito interessante. Isso é um parênteses, claro, que vamos tratar disso, porque estou falando de morte. Os judeus tinham dentro, isso é uma questão histórica, é uma questão dentro da cultura judaica, assim como nós temos a nossa cultura de registro dos mortos na certidão de óbito e registro dos vivos na certidão de nascimento. A cultura judaica tinha o que eles chamam de livro da vida. Livro da vida, ou seja, é o livro de registro de que todos os que estão vivos têm o seu nome lá. E se ele tem o nome dele lá, realmente ele tem direito à herança, ele tem benefícios, ele tem todas as prerrogativas que são essenciais e necessárias à vida, à existência, ao compartilhamento, ao recebimento de heranças e tantas outras benesses mais que haja dentro da cultura. Dentro dessa proposta do livro da vida, porque no livro da vida está escrito o nome daqueles que estão vivos. E aí, Jesus, a Bíblia nos traz essa verdade que no livro da vida, o meu nome precisa estar lá. E se o meu nome estiver no livro da vida, mesmo se o meu nome estiver lá, eu não perco a herança e, portanto, eu posso entrar. Diz a Bíblia que naquele dia, quando chegar lá, aqueles que forem achados o nome escrito no livro da vida, entrarão, terão direito. E os demais, ora, você não existe, você não tem nome aqui.
seria o mesmo que você ir no cartório procurar por uma pessoa achando que ela estava viva e no registro dos vivos ela não consta, está lá a sua certidão de óbito. Ó, morreu, não tem parte não, está morto, não tem herança. Morto não tem herança, só tem herança quem está vivo. Ah, eu morri, eu vou herdar o quê? Vou herdar a sepultura e um caixão, e muita gente chorando, muitas lágrimas e muitas condolências e nada mais. Um dia eu falei para uma pessoa que, eu disse, olha, vocês têm nessa celebração fúnebre aí, você coloca esse caderninho aí, essa folha, para a pessoa colocar nome e telefone registrando a sua presença no velório do fulano que acabou de partir dessa para melhor, acabou de morrer, de fato. E aí a pessoa pega esses nomes, esses contatos e coloca lá. Eu disse, rapaz, você acha que aquilo ali ele vai colocar junto com o morto? Aquilo ali não faz a menor diferença para quem já morreu. Aquilo ali é somente para a funerária pegar, depois entrar em contato. Ei, gostou do serviço? Se você quiser também, terá o mesmo padrão FIFA no seu velório. Então, só por essa razão, dito isto, voltando, fechando o parêntese aqui da questão do livro da vida, que só entrará a eternidade com Cristo, aquele que foi encontrado o seu nome no livro da vida, é porque só tem o seu nome lá aqueles que vivem, ou seja, aqueles que estão vivos espiritualmente, os que morreram eternamente, portanto, tem o seu nome já, não aparece nos registros espirituais nem celestiais. Esta é a nossa abordagem a respeito da morte. Ainda nós estamos no capítulo 1. Morte tem a ver com sepultura e covas. Morte. A Bíblia comprovadamente é a favor da vida pós-morte. Aí a outra questão é, existe vida após a morte? Ora, eu acabei de dizer que a morte é separação, é uma mudança de estado, do estado físico para o metafísico, do estado material para o estado espiritual. E, portanto, a morte tem vida após a morte? Parece um pouco paradoxal falar de que tem vida após a morte. Eu diria que, na realidade, a vida continua na mudança de estado, que você queira batizar e descrevê-la como quiser. Uns chamam de morte. Ah, sim. Então, tratando-se de vida após a morte, a Bíblia é enfática. Existe, sim, vida após a morte. Agora, a questão é como essa vida após a morte, ela é trabalhada. Como essa questão da vida após a morte, ou seja, desta existência fora desse campo da matéria, fora desse campo espiritual, fora disso, como é que pode isso? Como é que se dá? Qual é a real manifestação? Qual é a real situação? O que realmente tem por trás da cortina da existência humana? O que realmente tem atrás disso aí? O que realmente tem é que alguns segmentos tratam a morte e trazem isso como um período, uma transição. Outras pessoas, como eu disse lá na unidade 1, falando a respeito, ainda na mesma unidade 1, falando a respeito dos modos, da forma como as pessoas percebiam o plano metafísico, nós falamos aqui da astrologia, que trabalha no estudo dos astros, para que possa compreender, por meio dos estudos dos astros, chegar a leituras e interpretações de pontos de vista para a humanidade, apregoando-as como doutrina. Pronto. Isso é uma questão da astrologia, não é astronomia. Astronomia é estudo dos astros do ponto de vista da ciência. A astrologia é estudo dos astros do ponto de vista do misticismo, da mitologia e do fanatismo, da perspectiva religiosa. Nós falamos também da quiromancia, que é a leitura das mãos. Nós falamos também de algumas outras linhas que trabalham nessa perspectiva do pós-morte. E, portanto, a morte, ela é, sim, uma realidade, mas a vida continua mesmo após a morte. Isto também é uma realidade, não numa realidade de algum segmento religioso que apregou o aperfeiçoamento dos espíritos, não nesta perspectiva de aperfeiçoamento dos espíritos,
onde a pessoa, para que se aperfeiçoe seu espírito, hoje ela era um homem, amanhã ela volta no corpo de um cavalo, depois da manhã ela volta no corpo de uma vaca, depois da manhã ela volta latindo como um cachorro, depois ela volta ciscando como uma galinha. Não é isso, não é isso. Não existe esses processos de mutação e aperfeiçoamento espiritual. O que existe é um espírito que está num plano eterno, aguardando a hora da manifestação, onde este espírito retornará ao corpo e tornará agora a ressurgir. Porém, como diz Hebreus capítulo 9, a todos é dado direito, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez. Partindo daí, segue-se o juízo. Portanto, a morte é uma realidade. A vida após ela, ou seja, a continuidade da vida depois do processo de separação da existência humana, também é uma realidade. E que ele vai voltar também é uma realidade. Só não vai ficar em processos de aperfeiçoamento, porque isso é uma proposta da reencarnação e, portanto, não é dentro deste segmento que nós caminhamos. Trabalhamos em uma linha cristã, cristocêntrica, e a nossa verdade central está fundamentada no que Jesus Cristo e a Escritura nos orienta e nos fala. Portanto, há sim vida após a morte. E haverá, que aí é tema do nosso capítulo 2, onde nós chegamos aqui, capítulo 2, sim, haverá também a ressurreição. Falamos de morte, e agora nós vamos falar de ressurreição, ou seja, tratados sobre a morte, capítulo 1, e agora tratados sobre a ressurreição, que é o nosso capítulo 2, Dito isto, no capítulo 2, espero que ninguém fique com medo da morte. Pode passar debaixo da escada, tranquilo, não tem nada disso, é superstição. Pode ficar em paz. Se hoje for o seu dia de você viajar, fique tranquilo, apegue-se com Jesus, porque você vai viajar se for o seu dia. Uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu não ando de avião não, porque se o avião, eu tenho medo demais daquele negócio. Aí o outro, querendo consolá-lo, disse assim: mas por que, rapaz? Só morre se for o dia. Aí o camarada disse: e se for o dia do piloto, aí está todo mundo com a viagem garantida para a eternidade, naquele dia. Tratados sobre a ressurreição. Pastor, o que é isso? Ressurreição. Ela existe? Se nós estamos trabalhando numa perspectiva bíblica, cristocêntrica, ortodoxa, trabalhando dentro de uma perspectiva cristã, onde estamos fundamentados, pautados, ancorados dentro das verdades segundo Cristo e na doutrina dos apóstolos segundo as Escrituras nos orientam. Dentro dessa perspectiva de ressurreição, os coríntios, não são os corintianos, os coríntios, era uma sociedade cristã que tinha muita apreciação, vamos dizer assim, pelas questões da filosofia grega, das interpretações, dos ensinos, e eles, de certa forma, acreditavam na morte, e acreditavam, de certa forma, que Cristo ressuscitou. Mas havia um segmento que propagava, de certa forma, que não haveria ressurreição. E, diante dessa realidade, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, da primeira carta, capítulo 15 e versículo 12, Paulo disse assim: se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Ora, porque isto era o que se
pregava também dentro da sociedade de Corinto. Esta sociedade de Corinto, formada tanto por cristãos convertidos, tanto quanto por pessoas que tinham as suas heranças filosóficas, os seus ideais de pensamento da cultura helenística, e, para tanto, este grupo misturado, alguns criam que Jesus Cristo morreu, mas outros criam que não haveria ressurreição. Ora, para negar que haverá ressurreição, era necessário que Cristo não tivesse ressuscitado. Então, se Cristo ressuscitou, morreu, ressuscitou, ora, como eu posso pregar que ele morreu e ser contra a ressurreição que ele também participou, porque ele ressuscitou? Então, os coríntios gostavam dessas especulações filosóficas, e essas especulações filosóficas, em certo sentido e em certo tempo, minavam doutrinariamente o ponto de vista cristão paulino a respeito da ressurreição de Cristo. E é por esta razão que Paulo traz esta palavra. Se não houvesse ressurreição, a fé do crente seria em vão. Então, não havendo ressurreição, a fé do crente seria em vão. Ora, nós cremos na manifestação dele, acreditamos na sua morte, mas se ele não ressuscitou, qual seria a razão da nossa fé? Não havendo ressurreição, qual seria a razão da nossa fé? A nossa fé seria vã, seria nulo, tudo seria jogado por água abaixo, não fazia o menor sentido. Mas não há como viver uma vida cristã piamente, observando a questão doutrinária, se negar a ressurreição de Cristo. Ora, tudo vai por água abaixo. A redenção do salvo inclui a vivificação total do homem, corpo, alma e espírito. Se é corpo, alma e espírito, nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva também da composição do ser humano, o ser tricotômico, a tricotomia, o homem composto de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito, como queira. Porém, dentro destas abordagens, o homem, quando morre, ele morre fisicamente falando, mas ao morrer fisicamente falando, os seus sentidos também morrem, toda a sua estrutura biológica morre. Se a estrutura biológica morre, a sede do seu sentimento também morre. Não há como o seu cérebro lembrar de mais nada se ele já morreu. Agora, espiritualmente ele permanece consciente e vivo. Pastor, como assim consciente e vivo? Observe a parábola do rico e Lázaro. Os dois estão no plano espiritual. Lázaro está no plano espiritual, porém, em um lado, diferente do rico, que está no plano espiritual. Perceba que Lázaro é pobre, mas tem nome, é antítese um ao outro. Então, a Bíblia não diz que Lázaro, não está lá chamando Lázaro disso ou daquilo, mas dá o nome. Ele pode não ter nada, mas ele tem nome. O nome dele é Lázaro. O outro era rico. E qual era o nome dele? Não sabia, não tinha nome. O nome dele que aparece na Bíblia é o rico. Então, o rico tinha riqueza, mas não tinha nome e não tinha a vida eterna, não tinha a vida. Mas a vida espiritual dele não existia, ele era morto espiritualmente. E, portanto, quando o rico e Lázaro, o rico olha em um lugar de tormento, ele diz, deixa eu ir até os meus parentes, o meu povo está lá embaixo, deixa eu ir falar para eles não virem até este lugar, porque no lugar que não presta não, é ruim demais. Aí quem está com ele diz, como é que eles vão acreditar em você se em vida não acreditaram, vão acreditar agora depois que você morreu? Então, a probabilidade de acreditar no morto é bem menor do que de acreditar num vivo. Portanto, nós estamos diante de uma realidade onde um ser rico, que está no lugar de tormento, as suas memórias lembram perfeitamente de quem ele era, de onde ele era, quem era o seu povo, quem era a sua gente, qual era o seu lugar. Então, são memórias. Portanto, o homem, quando ele será
quando ele for julgado, ele será julgado sem esquecer exatamente de nada daquilo que cometeu. Do contrário, o julgamento seria injusto, porque o sujeito não se lembrando do que cometeu, sequer se cometeu, como é que foi julgado? Portanto, as memórias são eternas, elas acompanham o ser. O corpo se desfaz, mas naquele grande dia esse corpo também voltará. Uns ressuscitará primeiramente para a glorificação e outros ressuscitarão posteriormente para a condenação eterna. Esta é uma verdade em Cristo, segundo as Escrituras que nós estamos aqui por apresentar neste momento, nesta oportunidade. Então, continuando aqui, a natureza da ressurreição, a natureza dela, ela é incorruptível, imortal e plena. Ela é incorruptível, imortal e plena. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 52 a seguir, ele diz assim: nem todos dormiremos, mas nós seremos arrebatados. Mas antes disso, os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, os mortos vão ressuscitar antes, depois nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. E Paulo segue dizendo: porque aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, a natureza da ressurreição. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, natureza da ressurreição. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A ressurreição é bíblica, e a sua natureza é imortal, incorruptível e plena. Plena por quê? Porque o sujeito ressuscitará completamente. Completamente. Não ressuscitará apenas partes. Não ressuscitará apenas um tanto e depois o outro ficar. Não, é pleno. A sua natureza ela é incorruptível, ela é imortal e ela é plena. Quanto à sua classificação, a classificação ela é classificada da seguinte forma: ressurreição. Na sua classificação, ela é nacional, quando da restauração de Israel, da nação de Israel, ficou quase que uma cacofonia, mas a nação de Israel restaurada e reconhecida mundialmente como nação, fato bem recente, já do século XX, em 1948, quando Israel é declarado e também reconhecido segundo as Nações Unidas, e para que todo o planeta reconheça e que Israel é uma nação. Israel é uma nação. Oséias, capítulo 6, versículo 1 a seguir, e Ezequiel 37 trata muito bem da restauração de Israel. A restauração espiritual, quando Jesus estava diante de Nicodemos, ou Nicodemos vai procurar-lhe durante a noite, Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo, que é necessário nascer de novo. Ele diz: como eu posso, sendo já um homem grande, adulto, voltar ao ventre da minha mãe? Ele estava falando de um nascimento espiritual. Aquele que não nascer da carne e do espírito não pode, de maneira nenhuma, ter parte comigo. Aquele que não nasce do espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Então, Nicodemos, ele estava ali sendo inquirido sobre algo que ele precisaria mudar. Ele estava precisando reconhecer que haveria necessidade de um novo nascimento. Esse nascimento é um nascimento espiritual. Então, ela também é física, a sua conotação física. E aí, conotação física, eu poderia falar de também pessoas que vão ser ressuscitadas. Mateus diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz, muitas pessoas ressuscitaram. Isso é uma questão física.
muitos ressuscitaram, muitas pessoas saíram. Então, a ressurreição física, sim, ela é bíblica. Eu poderia descrever alguns textos. A Bíblia, mais precisamente, no Evangelho, segundo os evangelistas, nós temos 3 ressurreições pautadas dentro da perspectiva dos evangelistas. Nós temos 3 ressurreições. A primeira ressurreição, a filha de Jairo. A segunda ressurreição, filho da viúva de Naim. E a terceira ressurreição, a ressurreição de Lázaro. Poderia apresentar essas 3. Então, quanto à sua classificação nacional, espiritual e física, quanto à sua natureza imortal, incorruptível e plena. Quanto à sua natureza imortal, incorruptível e plena, quanto à sua classificação física, espiritual e nacional. Esta é a nossa perspectiva. Dentro da sua divisão, nós temos a ressurreição dividida em 2 partes. A primeira, chamamos de a primeira ressurreição. Quem é esta primeira ressurreição? Quem é esta primeira ressurreição? Cristo, as primícias. Cristo como as primícias. Ele foi o primeiro. Em Mateus 27, 52 e 53, a menção de alguns que dormem no Senhor. Em Mateus também registra pessoas saindo do sepulcro, mas a primícia é uma palavra que tem o sentido de molho, substantivo ou coletivo, que deixa explícita uma composição feita por mais de um elemento. Jesus, a primícia da ressurreição, deveria estar acompanhado. Jesus, a primícia da ressurreição. O primeiro, Jesus como primícias. Depois, a ressurreição geral, é o segundo ponto. Depois, a ressurreição geral. Essa ressurreição geral é aquela que eu acabei de descrevê-la, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 15, versículo 52 a seguir. Esta é a segunda ressurreição, é a ressurreição geral dentro da primeira ressurreição. Esta é a ressurreição geral dentro da primeira ressurreição. Entenda e pontue e tome nota. 2 ressurreições. A primeira, ela tem 3 classificações, 3 apontamentos, 3 observações. Ela é, primeiramente, primícias. Segundo, dividida em ressurreição geral. E terceiro ponto é a ressurreição, que são as respigas. No dia do grande arrebatamento, os santos serão arrebatados e levados ao encontro do Senhor. Agora, diante disso, depois destes santos arrebatados, depois desses santos arrebatados, que é a igreja, naquele grande dia, depois da ressurreição dos mortos, que se dará também no tempo do arrebatamento da igreja, eu poderia observar que durante a grande tribulação, haverá também aqueles que morrerão por não aderirem ao sistema anticristão implementado pela besta, pelo falso profeta, por todas as hostes que se manifestarem durante o período da tribulação, da grande tribulação. Aí alguém diz: pastor, como é que o senhor fala isso? Apocalipse capítulo 20, e versículos 4, 5 e 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. Eu vou fazer referência do texto. Versículo 4 diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Então, está falando do período da grande tribulação. Não adoraram a besta, nem a sua imagem. E continua dizendo: e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. Então, é referência ao período da grande tribulação. E continua dizendo: e viveram,
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essa é a ressurreição que se dará durante aqueles que morreram durante a grande tribulação. Após esse período, esses vão também ressuscitar para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, são a divisão. A primeira, ressurreição, Cristo. Depois, a ressurreição geral e depois as respigas, que a gente chama, são aquelas pessoas que morrerão durante a grande tribulação por não fazerem pacto com o anticristo e serão mártires também naquele dia. Elas ressuscitarão depois quando Jesus vier para acabar, aprisionar Satanás e estabelecer o seu reino milenar. A segunda ressurreição, esta tem a sua abrangência geral. Essa tem a sua abrangência geral. Pastor, como é que eu sei? Onde é que eu estarei? Como é que eu sei? Se você quiser uma dica, uma orientação pastoral, eu diria, esteja preparado para o arrebatamento da igreja hoje. Porque se você não é capaz de derramar suor pelo evangelho, pelo reino, você não será capaz de derramar sangue. Porque quando a graça não mais se manifestar, é pelo derramar do próprio sangue que tentar-se alcançar alguma salvação para a vida. Portanto, é melhor estar no meio daqueles que serão arrebatados na ressurreição geral e não ficar como os respigos da existência. É melhor ressurreição geral do que respigos da existência. A segunda ressurreição, essa que é de abrangência geral, e aqui, essa segunda ressurreição, ela não é para ninguém relacionado a Cristo mais. Essa segunda ressurreição é para aqueles que morreram sem Cristo, que vão ressuscitar em sua abrangência geral para prestar contas e serem julgados diante do grande trono branco, onde todos darão conta dos seus atos, para que assim possa ser condenado e lançado nas chamas ardentes de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Dentro ainda sobre a ressurreição na Bíblia, alguém pode pensar, mas onde é que está escrito na Bíblia sobre essa questão da ressurreição? E nós já vamos ler algumas referências. Isaías 26, 19. Isaías 26, 19 diz assim: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isso é Isaías capítulo 26 e versículo 19. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Perspectiva de Daniel capítulo 12 é uma perspectiva escatológica. Também, mais especificamente, do capítulo 9 até o capítulo 12, escatológica. E Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ainda nesta mesma sequência, Ezequiel 37, versículos 12 e 3 diz: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e os farei subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Ainda nessa perspectiva da ressurreição, segundo a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 11 diz: e se o espírito daquele dentre os mortos, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, e Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
ainda na perspectiva da ressurreição, Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz: e ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ainda nessa mesma perspectiva de abordagem, 1 Tessalonicenses 4,14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Esta é as abordagens relacionadas à ressurreição dentro de uma perspectiva bíblica. Capítulo 3, agora você morreu, para onde você vai? Destino dos salvos e dos ímpios. Agora, um dia uma pessoa me fez a pergunta mais difícil que eu já pude ouvir na vida. Estava num velório, numa das igrejas que eu pastoreei, e nesse velório a mulher morta, e a sua mãe, com muita angústia, chegou para mim e me fez a seguinte pergunta: pastor, para onde a minha filha foi? Aí eu me senti muito apertado naquele dia. Eu disse: se eu disser que foi para ali, eu posso estar mentindo. Se eu disser que foi para acolá, eu também posso estar mentindo. E agora? Aí eu fui para o método que Jesus utilizava de responder as perguntas, era também fazendo perguntas. Eu pensei, analisei, aí ela olhou para mim e disse: aí, pastor, para onde a minha filha foi? Eu olhei para ela e disse: para onde a senhora acredita que ela foi? Ela se assustou, olhou para mim e disse: ela foi para o céu. Eu disse: pois fique segundo a sua fé. E assim ficou. Esta foi a minha palavra final. Cada um fique com aquilo que acredita. Não fique procurando do pastor Elidiano para onde foi fulano que morreu, que deixou de morrer, que morreu disso ou daquilo. Eu não sei para onde foi ninguém, mas eu me preocupo para onde eu vou, e eu creio que você deveria se preocupar para onde você vai depois que você morrer. Portanto, o destino dos salvos e dos ímpios. Este é o nosso capítulo 3. Capítulo 3 do nosso módulo, unidade 3, a vitória final da igreja. Capítulo 3, agora, o destino final da igreja, dos salvos e dos ímpios. Nós temos aí o universalismo, o restauracionismo, o segundo período probatório, o aniquilamento total, o espiritismo, o romanismo e o materialismo científico. E, portanto, aqui iniciaremos com o universalismo. São pensamentos a respeito do destino final dos homens, das almas, das pessoas salvas e ímpias que morreram. Universalismo. O que é que preconiza o universalismo? É que Deus não deixará ninguém no inferno. Por quê? Porque Deus é bom demais. Olha o jogo e a crença. Universal. Deus não deixará ninguém perdido nas trevas exteriores. Deus é bom demais para que alguém esteja morto e para que alguém esteja ali dentro do inferno. Deus é bom demais. Então, universalismo, Deus vai restaurar todo mundo, vai todo mundo para o céu. Vamos dizer assim. O universalismo preconiza dessa forma. A outra linha, que é o restauracionismo, nega a eternidade do inferno, ou seja, as pessoas estão só passando um tempo ali. Elas estão só passando um período, eles vão ser restaurados. E aí alguns teólogos mais extremados passaram a acreditar que até o diabo teria uma segunda oportunidade. Nessa leva de gente passando pelo inferno, até o diabo pegaria uma carona nesse restauracionismo aí e iria retomar o seu lugar, e agora não mais chegando para ser um anjo de luz ali, para um maioral, um grandão dentro da hierarquia celestial, mas para ser um como os demais que foram resgatados das suas misérias atemporais dentro do inferno. Restauracionismo trabalha dentro dessa perspectiva de que
Deus vai restaurar todo mundo, e os que estão no inferno lá serão restaurados, porque é apenas um período de transição. É apenas uma passagem, e haverá a possibilidade de reversão, ou seja, se alguém morreu e de repente foi achado, encontrado lá dentro do inferno ou no Hades, se alguém está no Hades em um certo tempo, esse alguém, no restauracionismo, ensina que ele terá uma segunda oportunidade de reverter o seu quadro miserável que ali está atuando. O segundo período probatório diz que todas as pessoas terão uma segunda chance de salvação depois da morte. Eita, profundamente enganados. Não aproveita para tentar a salvação hoje, não. Aniquilamento preconiza que os pecadores serão aliviados, ou seja, não haverá esse tormento eterno, não. A doutrina da aniquilação total, a doutrina do aniquilamento, não vou citar nomes porque a disciplina não é religiões, seitas e heresias, mas existem 2 segmentos heréticos e 2 seitas que são muito conhecidas em nosso meio, que elas trabalham nessa doutrina do aniquilamento total dos pecadores. Ou seja, vai chegar o tempo em que você, depois que estiver passando por um período na eternidade, você vai ser extinguido completamente. Ou seja, não há morte, não há um estado eterno de sofrimento, porque vai chegar o dia que as almas dos ímpios serão aniquiladas completamente. Ou seja, morreu sem Jesus, eles entram na doutrina do sono da alma, onde o camarada está inconsciente, a sua alma dormindo e ele está inconsciente. E quando chegar o dia do julgamento final, ele será apenas aniquilado completamente, e deixando assim de padecer os sofrimentos descritos na Bíblia, como bem diz a Escritura, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, onde haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia nos ensina dessa forma. Ainda sobre os pensamentos equivocados, temos o Espiritismo, que trabalha na evolução espiritual ou na transmigração da alma. A alma, abro um parêntese aqui para dizer que existem 3 percepções, 3 conceitos a respeito da alma, 3 doutrinas que são pontuadas e abordadas para a existência da alma. Temos o traducionismo, temos o criacionismo e o pré-existencialismo. Eu disse 3. Traducionismo, criacionismo, pré-existencialismo. Dentro dessas ideias, principalmente dentro da ideia pré-existencialista da alma, alguns acreditam que a alma do ser humano ela já existe, ou seja, o ser espiritual já existe e, portanto, vem habitar no corpo. E alguns até pregam e ensinam que o corpo é, de certa forma, uma prisão da alma. E quando o corpo padece ou morre, essa alma se liberta. Para explicar até mesmo a questão do suicídio, propriamente dito, quando a pessoa tira a própria vida, alguns justificam essa forma dizendo que é porque a alma estava aprisionada e, portanto, deu um jeito de dar um fim naquele corpo, a fim de que esta alma, sem este corpo, se liberte. E isso é uma questão espiritual. Então, a doutrina que ensina a transmigração da alma, o aperfeiçoamento do espírito, chama de transmigração da alma ou evolução espiritual, onde o sujeito passa por várias fases de reencarnações até chegar a um estado perfeito, que no budismo nós chamamos isso aí de nirvana, quando o sujeito alcança uma plenitude espiritual que coloca ali num patamar completamente diferenciado dos demais. E também o romanismo pregava a doutrina do purgatório, onde também chama de estado intermediário, onde estão as pessoas que não foram suficientemente boas para ir para o céu, nem demasiadamente más para ir para o inferno. Ficou nesse estado intermediário aí, purgando. E aí as pessoas aqui na terra eram colocadas a fazer suas preces, fazer as suas orações e os seus pedidos, pagar algum dinheirinho aí, porque o clero exigia, às vezes, para que tivesse essa alma livre desse purgatório aí, e pudesse alcançar um outro estado, se vendia essa proposta de restauração e alívio no purgatório. E isso foi muito bem difundido. Então, quem estava no purgatório
era porque, segundo o romanismo, era porque nem era suficientemente bom para estar no céu e nem era demasiadamente mal para estar no inferno. Então, ficou pubando aí no purgatório em um estado chamado de intermediário. O outro ponto sobre isto é o naturalismo científico. Diz o quê? Que tudo é uma questão biológica. Morreu o ser humano, acabou. É igual bicho. É igual cachorro, gato, cavalo. Morreu, acabou. Vai para o pó e acabou. Não tem julgamento, não tem mais nada. Não existe isso. Isso é materialismo científico. Prega que tudo se resume na vida biológica. Morreu, acabou. É uma pena porque quem assim acredita não vai voltar para dizer se realmente é assim ou não. Então, não ande por esse caminho. Busque as questões doutrinárias. E aí, na questão da habitação dos salvos e dos ímpios, nós temos o paraíso. O paraíso é conhecido por nós e dentro da cultura judaica, dentro de propostas do judaísmo, eles assim chamavam de seio de Abraão. Assim chamavam de seio de Abraão, que era, na realidade, perto do referencial da sua fé, da sua bênção. Seio de Abraão foi uma expressão utilizada quando, para falar da parábola do rico e Lázaro, mostra que o Lázaro estava ali no seio de Abraão, mas é uma expressão dentro da escatologia para exemplificar ou para que demonstre um lugar de paz e tranquilidade. Um lugar de paz e tranquilidade. Era comum os judeus se reclinarem perto ou nos braços ou no ombro de alguém que eles tinham, se sentiam segurança e, portanto, se colocar no seio. Não por acaso que João, ele debruça sobre Jesus. João debruça e deita-se, de certa forma, de forma carinhosa, por se sentir seguro e muito acolhido na pessoa de Jesus. O seio de Abraão, na cultura judaica, era usado para exemplificar um lugar de paz, tranquilidade, segurança e um lugar de gozo, embora ainda não pleno, mas já um lugar que trazia paz para a alma. Então, a habitação dos salvos e dos ímpios, nós temos essa abordagem relacionada a essa cultura que é apresentada como seio de Abraão, mas na realidade, quando o ladrão da cruz, os dois, quando um fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, aí Jesus diz com muita propriedade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para lá no paraíso que os salvos que morrem em Cristo vão. Outra palavra hebraica para lugar de habitação dos mortos é Sheol. A palavra Sheol hebraica para inferno, seu equivalente em grego é Hades. É um mundo invisível para onde são levados os mortos. Os hebreus, em sua interpretação, acreditavam que neste lugar havia uma divisão. Uma parte que ficavam os justos, os israelitas, e outra que ficavam os ímpios, os gentios. Sendo assim, todos os que morriam, salvos ou não, iam para o mesmo lugar, porém, para compartimentos diferentes. Isso é uma proposta judaica, de uma forma de crença dos israelitas a respeito de para onde vai as almas dos mortos. Então, Sheol, Hades, já conhecido também, passou a ser usada para ser ocupado pelos espíritos desencarnados, A grande confusão, às vezes, é por causa das traduções. Confunde-se o Hades com o lago de fogo. Este é o estado final dos ímpios. Então, o Sheol, para os israelitas, para os judeus, para os hebreus, o Sheol era utilizado, dividido em duas partes. Parte onde ficavam os gentios e parte onde ficavam os justos de Israel. E para também nós temos a palavra paraíso, que nós conhecemos como lugar de descanso, que também
para os judeus, eles vão chamá-lo de seio de Abraão. Mas o Hades já é um lugar onde estão esses espíritos, como o comentarista pontua, desencarnados, espíritos desencarnados. O Tártaro, e aí é outra situação, outra abordagem, é um lugar dentro do próprio Hades, observe, que é inferno, porém mais profundo, ou seja, são camadas. O que nós queremos dizer aqui, em outras palavras, eu particularmente, pastor Elidiano, eu tenho muita convicção e quero muito conhecer e preciso demais estar no paraíso, no tempo que assim o Senhor separar para nos colocar nele. Agora, dentro dessas outras abordagens, se é no Sheol, se é no Hades, se é na Geena, se é no Tártaro, se é no inferno, eu confesso e sou bem taxativo em dizer, é importante saber para onde você vai, mas saiba, o que estiver fora do paraíso de Deus já é um lugar de complicações eternas para toda a sua vida espiritual. Guarde essa palavra para você. Então, nós temos aqui o Tártaro e, por fim, a Geena. Geena, aí sim, é o verdadeiro inferno eterno, chamado também de lago de fogo, lugar onde passarão a eternidade o diabo e seus aliados, e todos os que foram salvos. Por isso, não se deve confundir lugar, a Geena, nem com Sheol ou Hades, porque este lugar, ele ainda não foi inaugurado, segundo as perspectivas históricas, doutrinárias, dentro do ponto de vista que nós trabalhamos. A Geena não foi ainda inaugurada, está preparada para o diabo e os seus anjos. O Hades ou Sheol, lugar de tormento, de tortura, de angústia, já é algo que demonstra antítese em relação ao paraíso, que é o local onde as vidas que morreram com Cristo estão aguardando o arrebatamento da igreja. Então, antes, procure viver uma vida íntegra, sábia, santa, buscando o melhor de Deus, para que conheça o paraíso, porque só tem a oportunidade de conhecer um dos dois lugares. Ou conhece o lugar de sofrimento e fica eternamente por lá, ou conhece o lugar de descanso, paz para a alma e para a vida espiritual e permanece eternamente lá. Não há possibilidade de migrar de um para o outro, como assim a doutrina do restauracionismo prega, como a doutrina do universalismo prega, como a doutrina do estado intermediário prega, como a doutrina do purgatório prega. Não, isso é doutrina bíblica cristã. Ou é céu ou é inferno, ou é Deus ou é o diabo. Não há meio termo para isso. Caminhando aí para a nossa finalização, capítulo 4, e aí, você tome água, não fique com os seus rins sem hidratá-los, porque precisa de água passando por eles. Capítulo 4 é alusivo ao julgamento do crente. Agora, essa parte, ela não assusta, porque isso aqui é a bênção já de Deus chegando para a igreja. Tribunal de Cristo, julgamento do crente. Tribunal de Cristo, qual que é a proposta desse julgamento no Tribunal de Cristo? Atitudes em relação a Deus e ao próximo. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui para todos que estão nos assistindo. Quando eu estou falando de Tribunal de Cristo, tome nota, por favor. Tem muita gente que confunde essas duas coisas aqui. Tribunal de Cristo é o julgamento para a igreja, onde se alcançará o galardão. Tribunal de Cristo, julgamento para a igreja, para entrega de galardão, para balancear as obras. Não é salvação pelas obras, é pela fé, mas as obras serão balanceadas naquele dia. A motivação, forma como fez, por que fez, para quem fez,
A motivação será balançada naquele dia. E nesse balanceamento entre a intenção e a ação é onde muita gente pode ser galardoado ou pode deixar de receber algo da parte de Deus e ficar no lucro com a salvação. No lucro com a salvação. Mas é recompensa à igreja. Separa o salvo. Que fique bem claro, tribunal de Cristo é para os salvos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Tribunal de Cristo é para os salvos. Segundo ponto. O grande trono branco é julgamento final dos ímpios. O grande trono branco, julgamento final, definitivo, quando a partir dali a Geena, depois disto, será inaugurada, onde serão lançados o diabo e seus anjos e todos aqueles que fizeram a vontade dele neste local de tormento eterno, que nós chamamos nesta oportunidade de sala de aula de Geena. Então, as atitudes em relação ao próximo é uma das questões que dividem e mensuram o galardão. A natureza da espiritualidade também, as obras. Pastor, o senhor está dizendo que vamos ser salvos pelas obras? Não. A gente faz as obras por consequência da nossa salvação. Não somos salvos pelas obras, mas as obras evidenciam um salvo. Nós somos salvos pelas obras, mas as nossas obras evidenciam a nossa natureza de salvação. E, portanto, nós temos a avaliação das obras. Essas obras materiais, o galardão, tudo isso. Tem muita gente que faz as coisas por motivações erradas, embora sejam certas, mas por motivações erradas. Não vai perder a sua salvação, mas tem coisas que você vai deixar de receber como galardão. Quem sabe naquele dia você vai pensar que fez muita coisa, e chegando lá, vai sobrar muito no lucro sua salvação. E outros que vão chegar lá, cabisbaixo, quem sabe preocupados, o que é que eu vou ganhar aqui, meu Deus, meu galardão, e de repente, pensando que não fez nada, fez muitas coisas que nem você mesmo sabia. Então, que as obras que você, enquanto igreja, e que eu, enquanto igreja, fazemos aqui nessa terra, sejam obras motivadas principalmente pela adoração e devoção em nosso Senhor Jesus Cristo. Não para agradar a homens, mas para Deus. Naquele dia, as obras serão colocadas de lado. E as reações do crente, todo o tempo o servo de Deus é provado. Como você reage diante das provações, diante das tribulações, as suas reações também vão influenciar naquilo que você vai receber enquanto galardão na eternidade. Enquanto galardão na eternidade, as suas reações vão lhe mostrar e vão mensurar e serão determinantes para aquilo que você e eu vamos receber na eternidade. Isso no julgamento do cristão. Você já foi salvo. Erga sua cabeça, levante sua cabeça, adore ao Senhor, você já foi salvo. Aqui são as suas reações. Aquele dia que você deu vontade de dar um murro em alguém, você não deu, você teve uma reação, mas você não fez. Aquele dia que você pensou em fazer e você também não fez. Tudo isso são as suas reações motivadas. As ações podem resultar em problemas e complicações, não de perda de salvação, mas de depreciação de galardão. Poderia chamar dessa forma, por causa das suas reações, por causa das nossas intenções, das nossas reações, das nossas ações, da nossa relação com o próximo. Então, eu poderia dizer, por causa das nossas ações, relações, intenções, nós poderemos depreciar nosso galardão. Então, não deprecie seu galardão. Valorize o seu galardão cada vez mais. Valorize o seu galardão cada vez mais. Então, reaja segundo o Espírito, haja segundo o Espírito, motive segundo o Espírito, inspire segundo o Espírito, busque segundo o Espírito, adore segundo o Espírito. Esta é a nossa palavra deste dia, a vitória final da igreja. E depois nós
faremos uma abordagem simples em nosso canal, também compartilhando com todos sobre as bodas do Cordeiro e a noiva de Cristo, as bodas do Cordeiro e a sua noiva. Portanto, esta foi a unidade 3, a vitória final da igreja. Finalizando aqui, Deus abençoe a todos os seminaristas. Uma palavra de Deus para a sua vida é que permaneça, a formatura é logo ali. E digo, um diploma não faz um mestre, mas um mestre faz um diploma. Estude, aplique-se, busque, ore e consagre a Deus e receba seu galardão na eternidade em nome de Jesus.